Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema da reflexão que eu queria trazer com os irmãos hoje é exortações para uma vida de firmeza. O Senhor Deus, Ele nos chama a uma vida firme nele. Não a uma vida instável ou uma vida incerta, mas a uma vida de firmeza no Senhor. Firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. E para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o capítulo 4, esses trechos que a gente leu, é importante a gente relembrar um pouquinho do capítulo 3. No capítulo 3, Paulo ele alerta os crentes daquela igreja, a igreja de Filipos, contra os falsos mestres. Ele diz, olha, vocês, a igreja de Filipos, fiquem alertas contra os falsos mestres, a quem ele chama de cães. Fiquem atentos e fiquem alertas contra os falsos mestres. E então, no capítulo 3, ele, após condenar esses falsos mestres, dizendo que o destino deles é destruição, Paulo chama os filipenses a permanecerem firmes no Senhor. Logo após ele alertar os filipenses e condenar os falsos mestres, ele chama os crentes dessa igreja a permanecerem firmes no Senhor. Acompanhe comigo no verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É como se Paulo, o verso 1, irmãos, que a gente acabou de ler, ele está fazendo uma ligação entre o capítulo 3 e os trechos que a gente leu do capítulo 4. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, fiquem atentos, fiquem alertas contra os falsos mestres, antes, em vez de permanecer, em vez de vocês darem ouvido aos falsos mestres, fiquem firmes no Senhor. Não deem ouvido aos cães, mas fiquem firmes. E como? Deste modo, do modo que ele explica a partir do verso 2. E a primeira exortação que Paulo nos dá, no verso 2, ele chama os irmãos a uma vida de harmonia. Olha só o que ele diz. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Rogo a Sintique e a Evódia e a Sintique que pensem concordemente. Nós não temos muitas informações sobre quem era Evódia e quem era Sintique. Nós sabemos que eram duas irmãs em Cristo, duas cooperadoras que faziam parte da igreja de Filipos. E elas haviam contribuído com o ministério de Paulo já. Paulo diz, olha, eu rogo que elas pensem concordemente. E o que parece, irmãos, é que havia desentendimento entre essas duas irmãs em Cristo. Havia conflito, alguma espécie de contenda. Nós não sabemos a natureza dessa contenda, por que elas estavam em conflito. Mas havia conflito entre essas duas irmãs. E Paulo, ele diz, rogo a Evódia e a Sintique, eu rogo, eu peço encarecidamente, eu quase que imploro, para que elas pensem
concordemente. Ou seja, para que haja harmonia de pensamento entre as duas. Para que elas pensem, para que elas vivam em harmonia. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E nós podemos entrar em conflito muitas das vezes, de forma pecaminosa. Isso pode acabar acontecendo. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus, não há espaço, meus irmãos, para rivalidades. E era o que estava acontecendo na igreja de Filipos. A ponto de Paulo dizer, olha, eu rogo para que elas pensem concordemente. Meus irmãos, como têm sido os nossos relacionamentos na igreja do Senhor Jesus? E é claro, não apenas na igreja, porque isso ultrapassa os limites de um prédio, mas como têm sido as nossas vidas espirituais, as nossas vidas com o Senhor. O Senhor nos chama a uma vida de paz, a uma vida onde nós participamos da vida do próximo e promovemos a paz. Rogo a Síntica e a Evódia que pensem concordemente para que haja harmonia entre as duas. Para que haja harmonia. Meus irmãos, o Deus de paz, Ele ama a paz. Como nós podemos pregar reconciliação, pregar um Deus de reconciliação, se nós não vivemos a reconciliação? É óbvio que vai existir conflito. Conflito é normal na igreja. Conflito é normal nas famílias. Conflito é normal no trabalho entre outros irmãos em Cristo. Mas não dá para viver uma vida cristã se não houver reconciliação. Não dá para pregar um Deus de perdão se nós não perdoamos e não vivemos o perdão em nossas vidas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos diz em João 13, verso 35, que as pessoas de fora, aqueles que são incrédulos, conheceriam os discípulos dele, conheceriam nós pela forma como nós tratamos uns aos outros. O amor que existe entre nós deve ser admirado pelos de fora. As pessoas de fora devem ir lá e falar, olha o amor que existe entre aquela comunidade, entre aquele povo, entre aquela família. Nós somos chamados a uma vida de paz, irmãos, a uma vida de reconciliação. E, como eu disse, nós somos pecadores. E, às vezes, nós temos dificuldades, irmãos, em reatar relacionamentos. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza. E Paulo sabia disso. O Senhor Deus sabe disso. É por isso que ele vai dizer o que ele disse no verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Ele chama essa pessoa que a gente não sabe direito quem é, ele chama de fiel companheiro de jugo. E ele diz, olha, a ti, fiel companheiro de jugo, também eu peço que as auxilies. Para que você auxilie quem? Síntica e Evódia, que estavam vivendo conflito, ajude elas a se reconciliarem. Promovam a paz. Irmãos, você é chamado para ser um promotor da paz. Você é chamado para ser um pacificador. Eu lembro de uma vez que um irmão muito querido foi pregar uma mensagem, ele pregou inclusive sobre esse texto. Não, ele estava pregando sobre em Filemão. E ele estava falando sobre a reconciliação e ele deu um exemplo interessante. Na verdade, não foi um exemplo, foi uma metáfora que ele usou. Ele disse algo mais ou menos assim. Ele fez uma pergunta, na verdade. Quem é você? Você é aquele que apazigua as brigas que estão diante de você? Ou você é aquele que joga álcool no fogo? Já tentou apagar fogo com água? Apaga, né? E se você jogar um balde de álcool no fogo, ou de gasolina, o que acontece? Sobe mais. Quem é você diante dos conflitos que aparecem? Seja no seu trabalho, diante de descrentes, ou seja na igreja, ou seja na nossa família. Paulo nos chama a permanecermos firmes. É isso que ele fala, permaneçam firmes. Como? Primeira coisa, promovendo a harmonia, promovendo a paz. E Paulo ele continua a mostrar como nós devemos permanecer. Olha só o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, eu queria destacar a última parte, no verso 4, a parte A, o finalzinho dela diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Isso é muito importante. É no Senhor. Nós somos chamados, irmãos, a viver satisfeitos no Senhor. Em um mundo onde há tantas vozes que tentam nos confundir, nós somos chamados aí por fora a colocarmos a nossa alegria, a nossa satisfação em tantas outras coisas que não o Senhor. Seja num bom emprego, seja em um casamento, seja em um relacionamento, seja em uma amizade. Mas Paulo nos chama a atenção, ele diz, olha, alegrem-se no Senhor. O Senhor deve ser o alvo da nossa alegria, o combustível da nossa paz e da nossa alegria. É óbvio que isso não quer dizer que a gente vai estar sempre alegre, sempre dando risada e contando piada. Mas estaremos sempre satisfeitos no Senhor. Sempre satisfeitos em tudo que Deus é para nós em Cristo Jesus e que Ele fez por nós. Irmãos, estar alegre no Senhor traz glórias a Ele. Quando você está satisfeito em Deus, independente da situação que você passa na sua vida, independente de perseguições, independente de problemas, independente de ausência de dinheiro, de ausência de emprego, quando você está satisfeito no Senhor, isso mostra para as pessoas de fora que você não perdeu o seu tudo. E o seu tudo é Deus. Nós somos chamados a viver uma vida satisfeita no Senhor, uma vida de alegria nele. E por que, irmãos, que nós temos tanta dificuldade em nos alegrarmos no Senhor? Por quê? A resposta é muito simples, irmãos. É porque nós construímos ídolos em nossos corações. No trono do nosso coração, a gente tira Deus e coloca ídolos. A gente tem uma terrível tendência de achar que, como protestantes, nós não somos idólatras. Idólatra é só aquele que se prostra diante de uma imagem, se prostra diante de uma estátua. Irmãos, a idolatria vai muito além disso. Quando a base da sua alegria, da sua satisfação é qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus, isso constitui um ídolo na sua vida. Isso constitui um ídolo. Tudo aquilo para onde você olha e fala, se eu não tiver isso ou esse alguém, a minha vida não faz sentido. Eu prefiro morrer do que viver sem isso. Eu prefiro não existir do que viver sem esse algo, esse alguém. E esse alguém não for Deus, você é um idólatra. E nós temos a terrível tendência de sermos idólatras, irmãos. E a idolatria é um terrível ladrão de alegria, da verdadeira alegria. A alegria do Senhor. Paulo, irmãos, ele nos chama a permanecermos firmes no Senhor. Como? Além de promover harmonia no ambiente onde nós estamos, a depositar a nossa alegria única e exclusivamente no Senhor. Aliás, a encontrar a nossa alegria única e exclusivamente no Senhor. Irmãos, além de servirmos a Deus dessa forma, buscando harmonia, buscando alegria em Deus, Paulo prossegue no verso 5, nos chamando a uma vida moderada. Olha só, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação. Irmãos, somos chamados a sermos moderados. O que é moderado, né? No código aí, tem que explicar. Ser moderado é ser uma pessoa conhecida por ser amável e generosa, irmãos. Uma pessoa moderada é uma pessoa que ela é amável e ela é generosa. Isso envolve servir ao próximo com alegria. Como nós devemos permanecer firmes no Senhor? Sendo amáveis e sendo tolerantes com os nossos irmãos. E Paulo ele diz algo interessante, ele diz, seja a vossa moderação conhecida. Conhecida. A nossa moderação
o nosso estilo de vida amoroso, o nosso estilo de vida misericordioso, que estende o perdão, que serve ao próximo, deve ser conhecido. Isso tem muito a ver com o que a gente começou falando. Esse é o estilo de vida que honra o Senhor Jesus. Sermos moderados. E Paulo, logo em seguida, ele diz algo interessante. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Isso pode ser entendido de pelo menos duas formas. Perto está o Senhor, de que ele está voltando, a vinda dele está próxima. Tá? Ou pode ser entendida como o Senhor está perto no sentido de que ele está do nosso lado. Muito possivelmente essa seja a melhor interpretação. O Senhor está do nosso lado, ele está presente. Que a vossa moderação seja conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Ele vê tudo o que nós fazemos. Ele está ao nosso lado. Esse é o estilo de vida que nós devemos cultivar. Nós somos chamados, irmãos, a permanecermos firmes diante desse mundo onde muitas vozes, muitas influências tentam nos desestabilizar, falsos ensinos, falsos mestres, uma vida desregrada tenta nos arrebatar e nos levar para fora, nos desanimar. Nós somos chamados a permanecermos firmes no Senhor, promovendo a harmonia entre irmãos, desenvolvendo uma alegria única e exclusivamente no Senhor, vivendo de forma moderada, misericordiosa, estendendo o amor, o perdão ao próximo. Nós somos chamados, irmãos, a permanecermos firmes. E para encerrar essa mensagem, Paulo ele nos dá mais uma exortação, no versos 6 e 7. Ele diz, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa talvez seja a exortação mais difícil a gente seguir, não é? A gente está em um mundo onde a ansiedade ela nos avassala. A gente está em um século da ansiedade. O Senhor nos chama, Ele nos convida a depositarmos a nossa ansiedade nos pés dele, entregar a nossa ansiedade a Ele. Existe, irmãos, uma ansiedade que ela pode ser patológica, o resultado de desequilíbrio hormonal ou químico, mas grande parte das vezes em nossas vidas, a ansiedade ela é fruto da falta de fé no Senhor, da falta de fé que o Senhor está cuidando de nós. Essa semana eu estava conversando com minha mãe e eu falei para ela, nossa mãe, eu expliquei para ela que eu ficava ansiosa com uma situação específica. Aí ela me falou uma coisa interessante, ela falou, mas a gente tem que orar e tem que confiar, senão não que adianta a gente orar se não confia. Irmãos, devemos depositar as nossas ansiedades. O Senhor transforme a sua ansiedade em clamor a Deus, em oração. E é isso que Paulo fala a partir da parte B do verso 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Transforme a ansiedade de vocês em oração. Transforme a ansiedade de vocês em petições, em ações de graças a Deus. Substitua a sua ansiedade por pedido e oração a Deus. Essa é uma ferramenta muito, muito importante, muito útil na luta contra os anseios do nosso coração, os anseios desenfreados do nosso coração. O Senhor nos convida, lance sobre Ele a vossa ansiedade através da oração. Confie. Transforme cada ansiedade sua em oração. Porque se isso acontecer, no verso 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, devemos permanecer firmes no Senhor, como? Entregando as nossas ansiedades a Ele, porque Ele cuida de nós. Irmãos, eu queria terminar perguntando para você. Eu creio que, eu não conheço todos, mas eu creio que todos que eu conheço aqui, eu creio que são salvos.
nós somos chamados a permanecermos no Senhor, a desenvolver a nossa salvação e a permanecer nele. Você tem permanecido no Senhor como? De qualquer jeito? O Senhor nos chama a permanecermos nele, promovendo a paz, desenvolvendo, aprendendo a nos alegrarmos nele. E o Senhor nos ensina isso. E às vezes dói quando ele ensina isso, porque ele tira coisas que estão no trono do seu coração, governando a sua vida. Ele, como é um pai amoroso, ele não vai deixar os filhos dele serem levados pela idolatria ou por qualquer outra coisa. E ele nos chama a permanecermos firmes nele, buscando harmonia, buscando alegria nele, buscando a moderação e entregando a ele as nossas necessidades.